estou de volta com mais um vídeo sobre a missa parte por parte, e esse vídeo é a nossa última parte, a quarta parte, onde eu falo hoje dos ritos da comunhão e dos ritos finais da missa. Então, nos ritos finais, nos ritos da comunhão propriamente dito, é o momento em que o padre está ali preparando o altar, ele coloca o cálice e a patena sobre o altar, e naquele momento ele diz uma das fórmulas que se encontra no Missal Romano, convidando a Assembleia para a oração do Pai Nosso. Então, existem várias fórmulas de convidar para a oração do Pai Nosso, e o sacerdote, o presidente da celebração, convida a Assembleia, como por exemplo, rezemos com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou, e a Assembleia, junto com o sacerdote, reza a oração do Pai Nosso. São, em média, 5 fórmulas que existem no Missal Romano para fazer o convite para a oração do Pai Nosso. Está lá na página 500 do Missal Romano. O Pai Nosso, ele é uma oração bíblica. Aliás, toda oração eucarística é uma oração bíblica. São textos bíblicos que são reunidos e formam todo o contexto da oração eucarística. Com o Pai Nosso não é diferente. O Pai Nosso é uma oração bíblica, está lá em Mateus 6, versículo do 9 ao 13. Essa é a versão que nós utilizamos durante a missa, a versão do evangelista Mateus. Lucas também tem uma versão do Pai Nosso, em Lucas 11, 2, 4, nós encontramos também a oração do Pai Nosso, mas o que nós utilizamos durante a missa é a versão encontrada no Evangelho de Mateus. Lembrando que a oração do Pai Nosso, ela é rezada de braços abertos. O presidente da celebração reza a oração de braços abertos. E convencionou-se também que a Assembleia reze a oração de braços abertos, ou seja, dessa maneira, que como a oração do Pai Nosso, ela é uma oração de petição, uma oração de pedido, a forma de estar com as mãos estendidas, ele remete ao gesto de estar pedindo algo, esperando receber algo de Deus. Por isso que a Assembleia eleva as mãos juntamente com o sacerdote na hora da oração do Pai Nosso. Terminando a oração do Pai Nosso, não se diz o Amém. Eu havia dito isso num outro vídeo, eu reforço aqui. Eu ouço muitas pessoas automaticamente, quando termina a oração do Pai Nosso, a Assembleia, dizer o Amém. Dentro da missa, a oração do Pai Nosso não tem o Amém. O Amém é quando você reza o Pai Nosso em outra ocasião, fora da missa. Dentro da missa não tem o Amém, porque há uma continuidade da oração. Então, por isso não se tem a oração a expressão Amém no final do Pai Nosso. Se você observar, assim que termina a última palavra do Pai Nosso, o sacerdote continua: livrai-nos de todos os males, ó Pai, que é continuidade da oração. E essa continuação é feita somente pelo presidente da celebração. E no final, o sacerdote ele vai unir as mãos e concluir essa oração dizendo: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí então a Assembleia novamente responde com o Amém. Em seguida segue a oração pela paz. A oração pela paz é uma oração feita também só pelo presidente da celebração. Há uns tempos atrás, muitos padres ensinaram a Assembleia a rezar junto à oração pela paz. Então a gente ainda encontra lugares em que a oração pela paz é rezada junto com o presidente da celebração, mas isso não é correto. A oração da paz é uma oração exclusiva do presidente da celebração. Terminada a oração pela paz, aí o sacerdote, então, ele une as mãos novamente e conclui essa oração. A Assembleia responde o Amém.
Terminada a oração pela paz, aí então é motivada o abraço da paz. Isso, quem faz essa motivação geralmente é um diácono quando há, e se não há diácono concelebrando, é o próprio presidente que faz a motivação. Só que tem um porém, desde o pontificado do Papa Francisco, que o abraço da paz ele ficou opcional. Então muitas celebrações hoje já não tem mais o abraço da paz. Ele continua ainda no missal romano, mas se usa a expressão se for oportuno. Então, desde o início, o abraço da paz é algo opcional, se for oportuno. Alguns liturgistas vêm estudando a possibilidade de tirar esse momento e colocá-lo em outro momento, mas ele ainda se encontra dessa forma no missal romano. Mas ele é opcional, então não precisa ter o abraço da paz, aquilo que muitas pessoas ainda continuam fazendo. Então, por isso que o missal romano traz se for oportunos. Aí ele diz: irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros. Então hoje muitos lugares já não tem mais o abraço da paz, onde as pessoas se cumprimentam. Mas se tiver o abraço da paz, uma recomendação é importante. Não precisa você sair cumprimentando todo mundo, você vai cumprimentar apenas quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo e no máximo à frente ou atrás. Não saia do seu local, de onde você está em pé ali, sentado, cumprimentando as pessoas. Cumprimente quem está à sua volta e discretamente. Não precisa fazer uma algazarra nesse momento, cumprimentando todo mundo, saindo pela igreja fora. O padre não precisa também descer lá do presbitério para cumprimentar as pessoas. Se houver o abraço da paz, ele vai cumprimentar quem está apenas do seu lado. Logo após esse momento, tem a preparação para a comunhão. Então, em seguida, o sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena, coloca um pedacinho lá no cálice, e ele, nesse momento, que ele tem esse gesto, ele está rezando em silêncio, que é aquela oração que nós encontramos lá no missal romano, esta união do corpo e sangue de Cristo, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Essa é uma oração que o presidente da celebração, enquanto ele faz, ele quebra um pedacinho da partícula consagrada e coloca no cálice, ele faz essa oração. Logo em seguida vem a oração do cordeiro. O cordeiro ele pode ser cantado ou recitado. Se ele for cantado, é bom que a equipe de celebração combine antes com o presidente da celebração. Se ele não for cantado, pode começar já a própria equipe de canto ou alguém que está fazendo a animação, começar a oração do Cordeiro. Não precisa ser o presidente da celebração começando a oração do Cordeiro. Essas palavras do Cordeiro, elas podem ser repetidas várias vezes se houver uma extensão do gesto de fração do pão. Esse é um dado que às vezes não se observa nas missas, né? Então, se houve um atraso no momento da fração do pão, a oração do Cordeiro ela pode ser repetida várias vezes, só que sempre no final se diz: dai-nos a paz. E o sacerdote, agora de mãos unidas, depois desse gesto, ele vai rezar em silêncio, já se preparando para a comunhão. E a oração que o sacerdote reza em silêncio é essa: Senhor, vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas que por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Essa é uma oração que o sacerdote faz em silêncio, naquele momento após a fração do pão. E aí em seguida o sacerdote vai fazer a genuflexão, depois ele vai tomar a hóstia, levar um pouquinho sobre a patena e vai apresentar para a Assembleia, usando uma das fórmulas que se encontra no missal romano. A mais comum, a mais utilizada é aquela: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a Assembleia vai olhando para a partícula consagrada, ela vai responder: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
E aí nesse momento o sacerdote em compenetração, ele olha para o altar, ele olha para a hóstia consagrada e ele vai rezar em silêncio antes de comungar, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Essa é uma oração que o sacerdote faz antes de comungar. Aí ele comunga o corpo de Cristo e ele faz a mesma oração antes de comungar do cálice, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna, e logo em seguida então começa a distribuição da comunhão. A distribuição da comunhão, ela é feita pelo presidente da celebração e também pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Uma recomendação é que o presidente da celebração sempre distribua a Eucaristia no corredor central e os ministros nos corredores laterais. Como receber a comunhão? Penso que esse é um dado também importante que serve para todas as pessoas. Eu disse isso também num outro vídeo, reforço agora. Existem várias formas de se receber a comunhão. O fiel pode recebê-la da maneira que ele desejar, desde que haja respeito com a Eucaristia. A fórmula mais comum é aquela de receber a Eucaristia, a hóstia, nas mãos. Então, nesse momento, você estende a mão esquerda, embaixo da mão esquerda você coloca a mão direita. Por quê? Bem aberta, né? Então, você vai estender a mão diante do ministro extraordinário, ordinário da Eucaristia, para receber. Então, na fila você já pode chegar antes com a mão estendida. Isso facilita, porque aí você recebendo a Eucaristia, você vai pegar na frente do ministro e comungar. Ele vai apresentar para você o corpo de Cristo, você olha para a Eucaristia, responde o amém, e aí você comunga na frente do ministro da comunhão. Então, na hora de você comungar, não venha com os braços cruzados, não venha com a mão fechada, ou então trazendo algum objeto na mão. Eu dizia no outro vídeo, tem pessoas que gostam de envolver um terço na mão e vir com o terço para colocar a Eucaristia em cima. Isso é um tanto quanto bizarro. Se você está rezando o terço, isso não é lugar de rezar o terço. Isso fique claro para todo mundo. O terço você reza num outro momento. Antes do Concílio Vaticano II, as pessoas rezavam um terço na missa porque não entendiam a missa em latim. Mas agora não tem sentido você rezar terço durante a missa. Então não precisa trazer um terço envolvido na mão, só para dizer que você reza o terço. Não precisa. Então deixa o terço lá no banco, coloca o terço no bolso, venha com a sua mão livre para receber a comunhão. E comungue sempre na frente do ministro da Eucaristia. Se a pessoa não comungar na frente do ministro, você pegou a Eucaristia, virou as costas e saiu, o ministro tem o direito de parar de distribuir e ir atrás para ver se a pessoa comungou mesmo, porque a comunhão deve ser feita sempre na frente do ministro. Se você prefere receber a Eucaristia na boca, então dê a entender que você vai receber a Eucaristia na boca. Não chegue com os braços cruzados, a boca fechada, e o ministro não sabe o que fazer. Você vai receber aonde a Eucaristia? Então manifeste que você vai receber a Eucaristia na boca. Se a pessoa prefere receber de joelho também, não tem muito sentido isso, mas se o fiel prefere receber a Eucaristia de joelho, ele pode receber. O ministro da Eucaristia, o padre, não pode negar a Eucaristia. A pessoa entrou na fila da comunhão para receber a Eucaristia, ela deve receber a Eucaristia. O padre e o ministro não pode negar a Eucaristia para alguém que vem receber a Eucaristia. Mesmo que a pessoa esteja embriagada, às vezes percebe isso, mas se ela entrou de modo compenetrado, ela quer receber, é um direito que ela tem de receber a Eucaristia. Quando você recebe a Eucaristia, comunga na frente do sacerdote ou do ministro, aí você volta para o seu lugar em estado de compenetração. Volte para o seu lugar, você pode se ajoelhar, você pode sentar. É importante que você fique em estado de compenetração rezando. Outra coisa que não tem sentido é você acabar de receber a comunhão e rezar diante do Santíssimo. Percebe a contradição? A hóstia, o Cristo que você recebeu é o mesmo que está lá no Santíssimo. Não tem sentido você sair, acabou de receber a comunhão e rezar diante do sacrário.
O Cristo que está no sacrário não é diferente do Cristo que você recebeu. Naquele momento você é um sacrário vivo, porque você recebeu a Eucaristia. E daí a necessidade de uma postura de respeito, de compenetração. Então você volte lá para o seu lugar, sente, fique em estado de oração naquele momento, por alguns momentos, e isso é bastante significativo dentro da comunhão. Se a comunhão for de duas espécies, muitas pessoas perguntam por que não comungar sobre duas espécies, do corpo e do sangue? Primeiro, o primeiro fato é por razões pastorais. Se uma assembleia numerosa, fica um tanto quanto difícil, às vezes, você distribuir a comunhão em todas as missas sob duas espécies. Só em ocasiões especiais, porque isso demanda mais ministros extraordinários da comunhão, mais vasos sagrados, mais cuidado também. Então, por razões pastorais. Agora, vale destacar que quando você recebe do corpo, naturalmente o corpo já contém o sangue. Então, não se preocupe em receber das duas espécies, porque naturalmente o corpo de Cristo já contém o sangue de Cristo. Naquele gesto do padre quebrar um pedacinho e colocar ali no cálice, já subentende que o sangue está presente no corpo de Cristo. Durante a comunhão, aí tem o canto de comunhão, sempre importante, um canto adequado, apropriado para a comunhão e que esteja dentro do tempo litúrgico. Outro dado significativo é que o canto da comunhão ele deve durar enquanto dura a comunhão. Quando a última pessoa recebeu a comunhão, cessa-se o canto da comunhão. Deixa-se um espaço de silêncio, de meditação. O silêncio pós-comunhão é muito importante. Só que, infelizmente, parece que o silêncio se tornou um incômodo dentro das nossas celebrações. As pessoas não conseguem ficar mais em silêncio. Então, precisa dedilhar um violão, precisa conversar, olhar para o alto. Feche os olhos, fique compenetrado naquele momento. O silêncio pós-comunhão ele é valiosíssimo. Então, terminou o canto, terminou a distribuição da comunhão, a equipe de canto deve cessar o canto de comunhão. E aí sobra tempo para um momento de silêncio e sobra tempo para algum outro canto apropriado de meditação também, sem atropelos. Outra recomendação é que as pessoas acabam chamando aquele momento pós-comunhão de ação de graças. Não é uma expressão correta, porque toda missa é ação de graças. Você pode ter naquele momento uma música de meditação, mas não é, ação de graças não é a expressão mais correta naquele momento, porque toda missa é ação de graças. E durante a purificação da patena, do cálice, pode-se ter aquele momento de silêncio ou então um breve momento com um instrumento que favoreça a meditação. Enquanto o padre faz a purificação, ele está rezando em silêncio e a assembleia deve também estar em silêncio. Uma das orações feitas naquele momento é: Senhor, que conservemos um coração puro que a nossa boca recebeu e que essa dádiva temporal se transforme em remédio eterno. Essa é a oração que o sacerdote profere lá bem baixinho na hora que está fazendo a purificação. Terminada a purificação, esse momento de silêncio, aí vem o oremos, a oração pós-comunhão, que é sempre a oração própria daquela semana do tempo litúrgico, daquele dia, e é a oração pós-comunhão própria mesmo do tempo. E após a oração apropriada do tempo do pós-comunhão, aí vem os ritos finais. Nos ritos finais, pode-se ter um momento de avisos comunicado à Assembleia, os chamados avisos paroquiais. Nesses avisos, recomenda-se que se use o bom senso, não fazer aquela lista infinda de avisos, né? 4 avisos é a quantia máxima a ser dada, porque a Assembleia, se você der mais de 4 avisos numa missa, provavelmente
eles serão esquecidos. Até 4 avisos é possível de ser memorizado. Mais que isso, as pessoas vão esquecer na certa. Então, sempre que tiver avisos após a missa, após os ritos da comunhão, que eles sejam apenas 4, e se tiver mais, a quem estiver dando o aviso anuncia. Os demais avisos encontram-se no mural, ao fundo da igreja ou algum outro lugar, para que as pessoas possam consultar, mas nunca passar de 4 avisos. E não precisa também, mesmo sendo 4 avisos, fazer assim um discurso enorme, dar muitas voltas. Quanto mais objetivo se for um aviso, mais possibilidade das pessoas memorizarem. Então fica essa dica. Terminados os avisos, segue os ritos de despedida. A bênção final, que pode ser bênção solene, o Missal Romano traz várias opções de bênção solene, de acordo com cada tempo litúrgico. Então pode ser uma bênção solene ou uma bênção mais simplificada, própria das missas semanais ou do tempo comum. E depois, então, se houver diácono, o diácono que despede, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Não havendo diácono, é o próprio presidente da celebração, dá a bênção final e envia à comunidade. E depois vem o canto final. Há muitos lugares em que o padre começa a bênção final, as pessoas já estão saindo lá na porta, né? Dá vontade de dizer, que Deus vos alcance, porque as pessoas já estão em pé, saindo antes da bênção final, antes de concluir a bênção final. Então, se você está na Assembleia, espere terminar a bênção final. Durante o canto final não há problema nenhum em sair. O canto final é para isso mesmo, para as pessoas se levantarem, sair cantando. Se você quiser esperar, pode. Se quiser se levantar, também pode. Eu já ouvi algumas recomendações que as pessoas têm que esperar terminar o canto final. Não há necessidade. A hora que a equipe de celebração saiu do altar, a Assembleia também pode se levantar e sair. É importante que a Assembleia espere a equipe de celebração sair do altar para sair. Essa é uma recomendação que deve ser seguida. E aí então a Assembleia pode se levantar, pode se retirar do seu lugar. Então essas são algumas dicas dos ritos da comunhão, do rito final, e nós encerramos com isso então os 4 vídeos sobre a missa parte por parte. Continue ali dando o seu like, se inscrevendo, passando para outras pessoas, recomendando. Os próximos vídeos serão de outros temas também, voltado aí à espiritualidade, a outros aspectos da nossa religião, da fé católica. Vamos prepará-lo e depois anunciaremos a vocês qual será o tema do nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Amen.